dentro do M4 Sherman? Um dos aspectos mais famosos da Segunda Guerra Mundial foi a introdução da guerra de manobra rápida. Liderando avanços relâmpago em território inimigo estavam os tanques de alto desempenho, bem diferente das caixas de metal desajeitadas da Primeira Guerra Mundial. Entre os famosos modelos de tanques que cruzaram os campos de batalha, poucos são tão icônicos ou tão controversos quanto o americano M4 Sherman. Nos anos 30, os Estados Unidos estavam atrás de outras potências mundiais no desenvolvimento de tanques. Quando a Europa iniciou a preparação para a guerra, os planejadores americanos criaram os tanques M2 e M3, considerados adequados para futuros conflitos. Após o início das hostilidades, vários M3 Lee foram enviados para a Grã-Bretanha e renomeados como M3 Grant como parte dos acordos de empréstimo e arrendamento. Seu desempenho foi recebido com reações mistas. O M3 era um tanque robusto e confiável que operava bem nas condições adversas do norte da África, mas as características positivas do veículo terminavam aí. Ele tinha perfil alto, facilitando ser visto e tornando-se um grande alvo para o inimigo. Outro aspecto infeliz do seu design, no entanto, era a ausência de uma torre giratória. O canhão principal era montado em uma montagem lateral com um arco de tiro limitado, o que significava que todo o veículo precisava girar para engajar os alvos. Com essas limitações em mente, os planejadores americanos usaram os projetos do M3, assim como do M2, mas o tornaram maior e mais potente. Em abril de 1941, os planos do M4 Sherman foram feitos, e em setembro, o primeiro protótipo ficou pronto para testes. Após pequenos ajustes, o M4 ficou pronto para produção em larga escala em fevereiro de 1942. Produção e variantes. O Sherman foi criado para ser simples e de fácil produção em massa. Ao longo da guerra, 11 fábricas produziram M4s em números prodigiosos. No fim da produção, quase 50 mil foram fabricados, ficando atrás apenas do soviético T-34 em volume. Devido à natureza simples do chassi do M4, as modificações no design básico eram fáceis de criar, e inúmeras subvariantes foram criadas, incluindo versões mais poderosas de caça-tanques, uma variante lança-chamas. O chassi serviu de base para o buzeiro autopropulsado, veículo de recuperação de tanques e veículo lançador de pontes. Dimensões. O M4 Sherman é um tanque médio de cerca de 30 toneladas, medindo 19 pés e 2 polegadas de comprimento, 8 pés e 7 polegadas de largura e 9 pés de altura, embora isso varie entre subvariantes. Desempenho. O Sherman era movido por um motor Continental R975C, um de 9 cilindros capaz de produzir até 400 cavalos de potência e podia atingir velocidades de cerca de 30 milhas por hora. Versões posteriores receberam motores mais potentes que podiam gerar até 450 cavalos de potência. O tanque de combustível podia armazenar até 175 galões de gasolina, dando ao veículo uma autonomia máxima de cerca de 120 milhas. Graças à construção simples e confiável, o M4 percorria até 4.000 milhas antes de precisar de manutenção, ficando em operação por mais tempo que muitos tanques da época. Se precisasse de reparos, o design simples permitia que as equipes fizessem consertos básicos sem equipamentos ou mecânicos especializados. Tripulação do tanque. A tripulação de um Sherman era composta por 5 homens: o comandante, o motorista, um copiloto que também operava uma metralhadora, o artilheiro e o municiador. O interior do M4 era mais espaçoso que muitos tanques e, embora longe do luxo, era um pouco melhor que a maioria dos veículos da época. O acesso era por 4 escotilhas, 2 na frente do casco, uma no topo da torre e outra escotilha de escape no piso atrás do assento do motorista, permitindo à tripulação sair em emergências. O motorista ficava na frente esquerda do casco e dirigia o tanque usando alavancas e pedais, com os controles da transmissão à direita. A visão externa era feita por uma fenda de observação, depois substituída por um periscópio. Motoristas tinham visão limitada e dependiam do comandante para orientações precisas ao conduzir o tanque. À sua direita sentava-se o copiloto, que também operava uma das metralhadoras calibre 30. Caso o motorista fosse incapacitado, ele assumiria como substituto. Localizado atrás estava o artilheiro, que girava a torre. Acima dele ficava um municiador, responsável por selecionar a munição e carregar o canhão, e o comandante, que comandava o tanque e indicava os alvos ao artilheiro.
O artilheiro disparava com um interruptor e um pedal. O comandante do tanque podia ver o exterior pelo periscópio, mas isso limitava a visão. Por isso, muitos colocavam a cabeça para fora da torre para enxergar melhor, tornando essa a posição mais vulnerável ao fogo inimigo. Os comandos eram transmitidos por intercomunicador, mas equipes experientes usavam sinais não verbais, como um municiador tocando o artilheiro com o pé para avisar que o canhão estava carregado, economizando segundos no campo de batalha. Blindagem. O Sherman tinha até 3 polegadas de blindagem de aço inclinada para desviar projéteis inimigos. A blindagem foi deixada deliberadamente limitada para economizar peso, tornando o tanque mais rápido e mais manobrável, embora isso reduzisse sua capacidade de sobrevivência. O casco inicial era de aço fundido, conferindo ao tanque sua forma arredondada, enquanto algumas versões posteriores eram soldadas. Versões posteriores do Sherman receberam blindagem mais espessa devido aos confrontos com equivalentes alemães. Tripulações de tanques no campo reforçavam a blindagem com proteção improvisada, como sacos de areia, blocos de concreto, elos de esteira sobressalentes ou qualquer material disponível. Esse tipo de blindagem dava proteção extra limitada, mas sobrecarregava suspensão e motor. O general George Patton proibiu a prática, mas as tropas continuaram mesmo assim. Armamento. As primeiras variantes do Sherman que saíram da linha de produção estavam equipadas com um canhão principal de 75 mm. Isso era eficaz contra tanques alemães antigos, como o Panzer III e IV, mas modelos posteriores, como Panther e Tiger, desviavam facilmente o projétil de baixa velocidade, principalmente na blindagem frontal. Como o canhão de 75 mm era inadequado contra tanques alemães avançados, era preciso uma arma mais eficaz. Os britânicos foram os primeiros a ter a ideia de equipar o Sherman com o muito mais poderoso canhão de 17 libras, ou 76,2 mm. Isso resultou na criação da variante Firefly, com suspensão reforçada e torre ampliada para acomodar o canhão maior. Esta e outras variantes, como a E8 ou EZ8, usariam um canhão de 76 mm, com velocidade inicial muito maior e suficiente para enfrentar a blindagem alemã. Exceto a versão de 105 mm, todas as versões do canhão principal do Sherman tinham estabilizador giroscópico. Isso permitia ao canhão manter a elevação mesmo com o veículo balançando em terrenos irregulares. O equipamento era complexo, muitas equipes não tinham treinamento e acabavam não o utilizando ou mantendo. Além do canhão principal, o Sherman tinha 2 metralhadoras calibre 30, uma à direita na frente do casco e outra coaxial ao canhão. Uma metralhadora calibre 50 era instalada fora da torre, servindo para funções antipessoal e antiaérea. Usuários e serviço pós-guerra. Pelo alto número, design confiável e produção fácil, o M4 foi enviado a quase todas as principais frentes de batalha da guerra. Apesar do uso majoritário pelos americanos, o programa de arrendamento e empréstimo permitiu que os Shermans fossem usados por britânicos, soviéticos, pelas forças francesas e por outros exércitos aliados. A China recebeu da Grã-Bretanha 100 unidades da variante M4A4 para usar contra os japoneses na Birmânia. Até mesmo os alemães fizeram uso de alguns tanques capturados. Os Shermans também tiveram uma longa história após a guerra, sendo usados como o principal tanque de batalha das Forças Armadas Americanas na Guerra da Coreia, assim como por outras nações, incluindo Israel, Grécia, Iêmen, Irã, Iraque, Índia, Paquistão e várias outras, até mesmo nos anos 70. Mitos e reputação. Poucos tanques são tão polêmicos quanto o Sherman. Sua má reputação vem do fraco desempenho contra tanques alemães, especialmente os mais pesados, como o Panther e Tiger. A versão anterior, com canhão de 75 mm de baixa potência, era ineficaz contra a blindagem frontal desses veículos, obrigando as tripulações a tentar atingir a lateral ou traseira do inimigo, geralmente confiando na superioridade numérica para destruí-lo de diferentes ângulos. Embora seja verdade que o canhão de 75 mm era fraco para essa função, eles continuaram sendo produzidos mesmo depois que as versões de 76 mm foram criadas. O Sherman foi criado para funções gerais, não como caça-tanques. Na maioria dos combates, o Sherman apoiava a infantaria e enfrentava ninhos de metralhadora, bunkers e artilharia de campanha, desafios para os quais seu canhão de 75 mm era plenamente capaz. Outro mito envolve o apelido do M4 como Ronsons, em referência à empresa de isqueiros que tinha o slogan "Acende na primeira toda vez".
A Ronson só adotou esse slogan nos anos 50, tornando essa referência uma falácia do pós-guerra. É verdade que os primeiros Shermans pegavam fogo após serem atingidos pelo inimigo, muitas vezes lançando a torre para fora do casco. Isso foi inicialmente atribuído ao motor e ao combustível a gasolina, que entra em combustão mais facilmente que o diesel. Um estudo do exército revelou que o problema não vinha do motor, mas da munição na torre, que podia causar reação em cadeia ao ser atingida. O problema foi mitigado ao retirar a munição do local e instalar placas de blindagem extras nas áreas de armazenamento. Esses e outros mitos deram ao M4 Sherman uma reputação injusta de ser um tanque inferior. Na prática, ele tinha suas falhas e limitações, mas era um tanque de uso geral muito bem construído que cumpriu bem seu papel no campo de batalha.